Para esse debate, recebemos o presidente do Diretório Paulistano do PSDB, Fernando Alfredo, e também o cientista político Paulo Nicolini. Senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Professor. Eu vou começar justamente com a discussão em relação ao PSDB, porque há uma decisão para amanhã. O senhor acha que amanhã teremos uma decisão de se juntar à posição do Cidadania, que está defendendo essa parceria com o MDB e o nome de Simone Tebet, ou o PSDB vai lançar um voo solo em relação à presidência, ou seja, com uma chapa com a federação que faz parte do Cidadania? Tudo indica que o PSDB tende a se unir com partidos, né, maiores em termos de votação e também estrutura política, uma vez que João Dória não alcançou mais do que 2% das intenções de votos, 2%, 3%, não passou disso. O PSDB hoje é um partido que perdeu muita força no âmbito nacional, isso é fato. E o que o PSDB tenta realizar a partir de agora são rearranjos, né, reestruturações. E me parece que amanhã nós teremos a indicação de que o PSDB deverá apoiar a candidata do MDB. Bom, vou perguntar ao Fernando. Fernando, qual é a posição do PSDB? É possível antecipar? Porque nós temos uma coisa que chama atenção. Há uma federação com o Cidadania. Ontem, inclusive, o Roberto Freire estava aqui participando de um debate e disse que a posição do Cidadania é apoiar justamente Simone Tebet. O que ficaria estranho é o PSDB tomar uma decisão contrária disso. Ou o Cidadania teria de recuar, ou o PSDB apoiar essa decisão que já foi manifestada pelo partido, pelo presidente de um dos partidos da federação. Qual será a posição do PSDB? Olha, Adalberto, primeiro, uma boa tarde a todos os telespectadores, né? A reunião de amanhã deve dar um direcionamento dos caminhos que o PSDB deve seguir daqui para frente. Porém, a posição de Cidadania independe da posição que o PSDB tomará amanhã, né? Se vamos caminhar já nesse momento com a senadora Simone Tebet, ou se vamos aguardar um pouco mais, que é o que eu defendo, inclusive. A Simone está num processo de construção de alianças em torno do nome dela. Eu acho que é prematuro, nesse momento, o PSDB já declarar apoio de imediato à candidatura dela, porque eu acho que ela ainda tem que mostrar a capacidade de aumentar esse leque de alianças e de se consolidar dentro do MDB como uma candidata oficial, para que a gente não corra o risco de não ter uma candidatura sólida, ou uma candidatura que lá na frente o MDB tire ela da disputa. Então, primeiro, ela tem que nos convencer que o MDB não fará isso com ela. Acho que o primeiro ponto da discussão é esse, que ela se consolide como a candidata do MDB, para depois o PSDB tomar uma posição de caminhar ao lado dela. Agora, o PSDB tem um candidato que pode abrir mão, digamos, de concorrer. Até outro dia tinha, sim, João Dória, que pela decisão da direção do Partido Nacional não concorre mais. Ele próprio anunciou a desistência dele, disse que a decisão do Diretório Nacional fez com que ele acabasse desistindo da candidatura. O PSDB tem algum nome interno? O PSDB sempre foi muito pujante em participação nas eleições presidenciais, depois daquela do Collor. Aliás, o Collor também, porque Mário Covas foi candidato naquela eleição, né? Mas, enfim, qual é exatamente o nome que o PSDB poderia colocar à mesa? Fernando, por gentileza. Primeiro, para esclarecer, Pio, não foi a Executiva Nacional que tomou a decisão da não candidatura do governador João Dória. Quem tomou a decisão de não concorrer mais à presidência da República foi o próprio governador João Dória, uma decisão dele. Que, inclusive, dependendo do cenário político, pode pleitear novamente. E o PSDB é um partido, na sua pluralidade, que tem diversos quadros que podem oferecer também para disputar esse pleito. Nesse momento, que nós estamos tentando construir via presidente Bruno Araújo, é ter um leque de alianças que representem a terceira via. Esse é o nosso objetivo. E nesse momento estamos dando tempo à senadora Simone Tebet para que ela possa construir um leque de aliança, mostrar para todos nós que ela é capaz de construir essa aliança e que ela represente melhor todo esse ensejo da terceira via do país. Paulo, por gentileza, você vê o PSDB hoje com força, digamos, eleitoral para ser alguém realmente importante nesta eleição? Porque o PSDB sempre foi importante
Isso é claro, desde a redemocratização do país, quando o PSDB foi fundado, seja com o nome de Mário Covas, 2 eleições de presidente, do presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo nas eleições com Serra e depois Alckmin também teve importância, chegou ao segundo turno em todas essas eleições, o próprio Aécio também. Mas o senhor vê hoje o PSDB com, digamos, essa importância de outrora, ou ele hoje é um partido que está, digamos, está um pouco fora do que é principal hoje da política nacional? De fato, o PSDB ele faz parte da história recente da democracia brasileira. Então, foi um partido fundamental para estabelecer as instituições, o funcionamento da máquina pública, diga-se de passagem. No entanto, desde a derrota de Aécio Neves em 2014, quando ele não aceitou o resultado das eleições e até pediu vistoria junto ao TSE, isso acabou por prejudicar muito a imagem do partido, assim como também em 2018, quando João Dória acabou apoiando Bolsonaro, né, com o lema Bolso Dória, e isso acabou prejudicando o funcionamento desse partido, né, enquanto boa organização em termos de gestão. Isso criou um racha tremendo no PSDB, isso refletiu inclusive na escolha de João Dória no passado como candidato, quando houve na convenção uma série de conflitos e também não funcionamento, né, do sistema eletrônico via celular que o próprio PSDB havia contratado. E o resultado dessa desorganização, ou momento de transição do PSDB, ocorreu com os baixos níveis, né, de índices de intenção de voto. Então, o PSDB, nesse momento, ele busca uma reestruturação e, eventualmente, se juntando ao MDB e a candidatura da Tebet, a questão é que o PSDB muito mais se projeta para um segundo turno e certamente deverá se aproximar da ala democrática, né, que é alavancada pelo PT do Lula. Enquanto que as disputas que a gente vê internas, inclusive dentro do MDB, do Cidadania, o PSL do Bivar, exatamente sobre esse aspecto, né? Ou seja, há uma troca de favores, na realidade, para ver qual será o número maior de deputados e candidatos que chegarão a apoiar Bolsonaro ou Lula no segundo turno. Me parece que a discussão ela gira muito mais em torno de um apoio a um segundo turno hoje do que necessariamente do primeiro, porque as pesquisas indicam baixos índices de todos os partidos que compõem aquilo que se supunha ser a terceira via, que de fato não alavancou. Tá, Paulo, você falou que o PSDB pode migrar, e a gente vai ouvir o Fernando já sobre esse assunto, para o que você chamou de, abre aspas, ala democrática, que seria representada pelo PT, cujo candidato com muita frequência sugere controle dos meios de comunicação. Esse ala democrática é discursivo, é conceitual ou é só retórico? Porque a outra ala, então, do presidente Jair Bolsonaro seria o quê? Bom, o problema que nós temos visto em relação à ala do Bolsonaro é uma rejeição às instituições democráticas. Claro que há conflitos, há divisão de poderes, isso faz parte do jogo democrático, críticas recíprocas, né? Mas nos últimos 3, 4 anos nós vimos discursos de não respeito ao resultado das eleições, apesar de inúmeras auditorias que ocorrem durante todo o processo. Há também todo um questionamento sobre o funcionamento do STF. Então, em função disso, essa ala democrática angariada pelo Lula usa como discurso exatamente a defesa da democracia. E nós temos visto, inclusive, grandes medalhões do PSDB, como a Luísio Nunes, anunciando apoio ao próprio Lula já a partir do primeiro turno. FHC, também um grande cacique, né, do PSDB, também já havia anunciado que, no caso de segundo turno, apoiaria ao ex-presidente Lula. Fernando, qual é a posição do PSDB, do seu partido, em relação a, por exemplo, isso que o Paulo nos trouxe de informação que a gente tem acompanhado? De figuras notórias da história do PSDB, desde o presidente Fernando Henrique, que se encontrou com Lula lá atrás, quando João Dória ainda, digamos, era um pré-candidato, estava construindo a história como um todo, e tinha outros candidatos, pré-candidatos ali dentro do partido também, antes das prévias, inclusive, né? Mesmo a Luísio Nunes e tudo mais. Como é que o PSDB explica isso para o cidadão, para o eleitor dele, histórico ou não? Olha, Piotr, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma linha do tempo. Antes do PSDB, de fato, conhecer quem era o Lula no poder, quem foi o PT no poder, até em outras eleições teve sim um apoio
do PSDB, tanto ao PT aqui em São Paulo, quando o Mário Covas fez aquele gesto de apoiar e de apoio para a Marta Suplicy, porque o partido se viu ali numa situação contra o maluquismo. Hoje, depois de ver tudo que o PT fez no governo, que o Bolsonaro fez, acho muito difícil o PSDB tomar uma posição de caminhar com um desses dois extremos, porque nenhum deles representa de fato o que a população brasileira precisa e necessita nesse momento. Respeito a posição do senador ministro Aloysio Nunes, mas acho que ele está equivocado em caminhar com um bandido que o Lula é. Vai lembrar, o Lula foi condenado, né? Tem várias provas de que ele é ladrão, que ele roubou o dinheiro público, e é inadmissível que algum tucano raiz que defenda de fato a social-democracia caminhe tanto com esse bandido do Lula ou com esse genocida do Bolsonaro. Tá, vamos lá. Até porque o Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, num gesto muito grande, diga-se de passagem, disse que votaria em Lula na eventualidade de um segundo turno. Naquele momento, Lula estava extremamente dócil em relação ao PSDB, mas ontem, durante um evento na PUC de São Paulo, o ex-presidente Lula afirmou que o PSDB acabou. Vamos ouvir. Você está lembrado que uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT, o Jorge Borhaus. O PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país. Logo depois, o PSDB usou as redes sociais para rebater essa afirmação de Lula. Disse que Lula tinha que estar mais preocupado em responder à população porque a gestão do PT quase acabou com o Brasil. E você vê na postagem uma reportagem da Folha de São Paulo. Lula diz que o PSDB acabou e ironiza golpe de Bolsonaro em evento da PUC de São Paulo. Fernando, eu volto com você, porque você já fez menção em uma crítica não só ao presidente Jair Bolsonaro, mas também a Lula. Como é que eu fico tentando entender dentro da lógica interna de um partido? Eu nunca fiz parte de partido nenhum, embora tenha feito cobertura política intensa dos meus 30 anos de jornalismo. Como é que se debate um assunto desse internamente em que pessoas extremamente importantes para a história do partido, eu estou falando de Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente 2 vezes pelo partido, Aloysio Nunes, que é um dos nomes históricos do PSDB, um ex-nome histórico como Geraldo Alckmin, foi exatamente para o lado do Lula agora, mudou de partido, hoje é do PSB. E aí você ouve o presidente Lula, que lá atrás era extremamente dócil ao PSDB quando ele não tinha, digamos, essa liderança nas pesquisas, que são questionáveis, mas enfim, mas as pesquisas mostram ele sim na liderança, e agora faz uma declaração como essa em relação ao PSDB, que até outro dia era um aliado. Olha, primeiro que vamos por partes, né, Piotr? O Lula fala as asneiras que ele fala, porque parte da população acredita que ele possa fazer um bom governo. Eu não acredito. A hora que o PSDB começar a mostrar, e as eleições, os programas eleitorais virem à tona, começar a mostrar o que o PT fez com o país, a máscara dele cai. Volto a falar, o presidiário Lula roubou o país. Internamente, nós temos que respeitar as posições do partido que defendem o Lula. O Aloysio tem uma história com a esquerda, com o PT no passado. Então, volto a falar, difícil vai ser para ele explicar para os filhos e netos essa decisão dele votar no Lula. Porque, volto a falar, como você disse, citou bem o Geraldo Alckmin, o Geraldo cansou de criticar e agora ele é testemunha, como ele mesmo disse, na cena do crime. E é isso que nós vamos debater nessa eleição. O PSDB não mudou de lado, não mudou as suas características. As pessoas que mudaram, o partido ele é orgânico. Nós discutimos internamente qual vai ser o rumo do partido e defendemos ter uma candidatura de centro alinhada, ou do próprio PSDB, ou de algum partido que esteja nesse bojo, mas jamais defender um desses dois extremos. Nós sentimos na pele o que foi o governo do PT, e sentimos na pele o que foi o governo Bolsonaro. Então, essas pessoas que hoje declaram apoio para o Lula ou para o Bolsonaro vão ter que explicar. Eu defendo, inclusive, muito internamente, a expulsão das pessoas. Filiados do PSDB que não seguir a orientação partidária, então significa que não está de acordo com o nosso estatuto, não acredita mais na social-democracia, que é aquilo que a gente defende. Eu, inclusive, desejo que elas saiam do partido para fazer campanha, porque se internamente, dentro do partido, elas fizerem campanha para um desses dois, sem orientação clara do partido, eu mesmo encaminharia aqui em São Paulo para o Conselho de Ética para que elas sejam expulsas do partido.
Paulo, por gentileza, um comentário seu, porque há tempos eu não vi um PSDB que o Fernando deu agora nessa declaração tão inequívoco, duro e intenso em uma posição. O que você diz sobre tudo isso, Paulo? Essa, digamos, não vou chamar de crise interna, mas essas posições tão divergentes dentro do PSDB e agora, digamos, com essa cereja do bolo da declaração do Lula, que agora não vê o PSDB tão importante como viu quando foi pedir apoio ao Fernando Henrique. Primeiro, é preciso considerar que o PSDB continua um partido grande em termos legislativos. Há um grande número de deputados federais. Nos estados também, o PSDB consegue eleger muitos deputados. No entanto, houve um enxugamento do PSDB em termos, de ocupação de cargos executivos. Eu acho que essa seria uma fala mais adequada sobre o cenário que, de fato, está posto na realidade política brasileira. No entanto, o PSDB ainda atrai um eleitorado de classe média, e que tem capacidade muito forte na opinião pública, principalmente entre os grandes meios de comunicação. Isso é um elemento que não pode ser desperdiçado numa campanha política. E me parece que a fala do Lula ontem foi muito infeliz, porque o PSDB ele continua existindo e certamente terá um peso muito grande no eventual segundo turno, caso o próprio partido não venha alcançá-lo. O que parece que é o prognóstico que nós temos diante das pesquisas. Paulo Nicole e Fernando Alfredo, muitíssimo obrigado, senhores, pela participação nesse debate. Boa tarde, hein?